Olá, gente. Eu sou o Darcio Cavallini, estou aqui com muito prazer. Eu sou o criador das terapias quantiônicas da mesa quantiônica. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o autismo, mas não o autista, aquele que sofre as consequências de ter um autista na família. Como eu posso ajudar esse autista? Na visão da quantiônica, né? Muito bom. Se você gosta desse tipo de tema, se inscreva no canal, pede para os seus amigos se inscrever também, tá bom? Bom, o tema autista, a palavra autista, eu não tenho referência da data da criação ou quem inventou esse termo, né? E nem estou preocupado também, porque não vai fazer diferença se a gente souber quem criou o termo, a expressão, a palavra. Mas ela é relativamente recente. Eu me lembro nos anos 60, nos anos 70, a medicina enxergava as pessoas com dificuldades mentais de forma diferente. E tinha uma atenção especial para aquelas pessoas que tinham um retardamento mental, que realmente têm problemas cerebrais, oriundos das mais diversas possibilidades de acontecimento. E com o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento até da própria medicina, uma das áreas que cresceu muito na medicina foi a área da medicina psiquiátrica e também do neuro, né? Enfim, porque o comportamento da humanidade mudou. Então veja a transformação da sociedade como um todo, dos hábitos e costumes da sociedade, né? Dos anos 50 para cá, nós estamos falando de rock and roll, Elvis Presley, Woodstock, Beatles, o homem foi para a lua, né? Estamos falando de um tempo que na religião, eu me lembro, no bairro que eu habitava, na periferia de São Paulo, que tinha uma ou duas famílias lá que eram evangélicos, que a gente chamava de crente, e eles eram literalmente marginalizados. Literalmente marginalizados. E naquele tempo tinha o que também de evangelismo? As religiões mais, as igrejas mais ortodoxas, né? Aquelas mais basicona mesmo, né? Aquelas que a mulher não pode cortar o cabelo, e usar saia comprida até o joelho, e essas coisas desse tipo. E o mundo foi passando por essa transformação toda. A humanidade foi conquistando, teoricamente, mais liberdade de expressão, eu digo teoricamente, mas foi se expondo mais, foi mais permitido, né? Eu estou falando dessa situação para a gente entender a mudança dos hábitos. Se nós estivermos falando de pessoas normais, consideradas normais, a própria mulher não votava, né? Passou a votar nos anos 50, não me lembro mais. Enfim, conquistou o direito a voto. E era um objeto. A mulher não exercia cargos públicos, raríssimas exceções. Então, vale lembrar que hoje é muito comum toda mulher usar calça, jeans principalmente, usa até jeans rasgado, né? Que é moda. Mas naquele tempo, mulher não usava calça comprida, não, rapaz. Bom, não sei se é válido hoje em dia ou não, mas até pouco tempo atrás, uma advogada, por mais respeito que tivesse, não entrava de calça comprida no fórum.
Enfim, então essa modernidade nos trouxe novos hábitos. E esses novos hábitos é que foram dando um sentido para que o adulto começasse a observar melhor as características das crianças. E aí, nos anos 70, apareceram os índigos, né, que se chamou a atenção por aquele casal americano que tinha aquela amiga que usava sua visão periférica para enxergar a aura das crianças azulada, que era cor de índigo. E daí tudo começou, a importância diferenciada, a observação melhor das crianças. Fora isso, a educação, de uma forma geral, mudou bastante. As crianças temiam os pais, né? Porque o couro comia solto. Qualquer coisa que você fizesse de forma deseducada, ou seja, fora do conceito de educação, você entrava no chinelo, ou no rei mesmo, na cinta, né? Porque os pais entendiam que era assim que se corrigia, que se educavam as crianças. E o mundo foi começando a se adaptar às situações de rotular, principalmente comportamentos, na tentativa de justificar ou de explicar determinados grupos que se comportavam assim ou assado. Os próprios gays, né, naqueles tempos, eram gente fora da sociedade, totalmente marginalizados. Então, essa evolução tão rápida em tão pouco tempo, porque nós estamos falando de 50 anos. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, a mulher não usava calça comprida porque era vergonhoso. Ela era tida como um macho. Perdia a feminilidade se usasse calça comprida. Isso em público. Ao chegarmos ao ponto de hoje, termos manifestações do feminismo, por exemplo, que as mulheres se mostram nuas, está tudo absolutamente normal. Eu estou tentando chamar a atenção para essa mudança radical que houve de comportamento. Assim também houve a necessidade de a medicina começar a tentar entender os desajustes dessa mudança. Porque antigamente você ia para um hospital, era comum, né? Você ia lá, se quebrasse a perna, ou se tivesse um câncer, ou se tinha uma úlcera, ou tinha, enfim. Né? Mas o comportamento começou a mexer também com o corpo humano. E diante dessas variações todas, a medicina na área da psiquiatria teve que crescer, não tinha outro jeito. Porque a medicina precisava começar a qualificar, quantificar e precisava começar a entender essas mudanças de comportamento do ser humano. Poxa, aí começou então a psiquiatria a ganhar terreno, começaram a se avançar muito nesses estudos para tentar entender o comportamento das pessoas desajustadas. Porque, se nós estamos lembrando de 50 anos atrás, a pessoa tinha um distúrbio qualquer, era louco e fim de papo. Ia para uma clínica tomar choque na cabeça e não tinha muito o que fazer. É isso. Mas a própria ciência percebeu que não devia ser assim. Tinha casos e casos. Então começou a selecionar, começou a separar para tentar entender e decodificar. E aí começaram a aparecer muito diferenciados os comportamentos das crianças. Nós que trabalhamos com energia, no mundo holístico, com espiritualidade,
Nós entendemos, nós sabemos, conhecemos o fato de que as crianças índigo identificadas lá nos anos 60, 70 pelos americanos são os seres da nova era. São as crianças que vêm para cá para mudar o status quo da humanidade, ou seja, mudar o comportamento da humanidade, porque você só muda o comportamento se você mudar a crença, e só muda a crença se você criar novos hábitos. Não existe outra forma. E o que está acontecendo é o grande choque, é o grande conflito de saber quem está certo e quem está errado. E o pior é que ninguém está certo e ninguém está errado. Está todo mundo certo e todo mundo errado. Mas, na verdade, nós temos uma confusão na nossa educação, nas nossas crenças. Que ainda no mundo que temos um celular que fala com o planeta, né, com imagem e som, existe a necessidade dos pais ainda entenderem que o filho tem que se comportar como ele se comportava com o pai dele. Esse é o grande problema. Mas, ao mesmo tempo, a própria sociedade e esses julgamentos todos, toda essa parafernália criada principalmente em termos de tecnologia, em termos de comunicação e de direitos dos humanos, né? As pessoas estão se comportando de forma diferente. As crianças que estão chegando são os seres da nova era. E, no fundo, o que a humanidade tem que entender é que, embora sejam crianças, são espíritos elevadíssimos, espíritos muito antigos, com muita sabedoria, que vêm aqui para nos ensinar. Mas como vai caber na cabeça do adulto, que sempre foi ditador, que impõe as regras para a criança, que a criança tem que fazer assim? Como vai fazer isso se eles são crianças? E se ele é adulto e foi criado dessa forma? É difícil. Então tem que ver acontecer essa adaptação, né? Não pode ser radical. Mas, de qualquer forma, quando foi criado um grande órgão para se estabelecer exatamente um estudo mais apurado e também melhores estatísticas sobre o comportamento humano, a área da psiquiatria recebeu o DSM, que é o pai dos burros do psiquiatra. Então foram criadas determinadas normas e qualificadas com determinados números que pertencem ao CID, que é o Código Internacional de Doenças, para dar uma qualificação para o comportamento das pessoas. Então se inventou um número de CID para todo comportamento. E foi tão exagerado isso que os próprios médicos reconheceram, a própria ciência reconheceu. 2 anos depois de terem feito o DSM-4, retornaram tudo e tiraram um monte de coisa que tinham colocado lá, porque estava exagerado. Um grande amigo, psiquiatra, respeitabilíssimo, disse assim: Darcy, o DSM-4 está de um jeito que se eu espirrar lá no hospital vão me falar que eu estou com algum problema psiquiátrico, vão me dar remédio. Enfim, brincadeiras à parte, eu tenho observado então que o comportamento das crianças tem irritado, na verdade, os adultos. Porque, veja, elas são diferentes, são crianças muito mais inteligentes do que nós, quando crianças, éramos. Então, elas conseguem enxergar a vida na terceira dimensão muito diferente da forma que a gente enxerga, nós adultos, principalmente os mais velhos. Então, se deparam com situações em que, por exemplo, na escola, nós somos obrigados a ir à escola. E essa obrigatoriedade vem desde que se conhece gente por gente.
Por exemplo, não é possível você ser reconhecido numa faculdade se você não estiver numa escola. Agora existe alguma possibilidade de você prestar algum exame, etc., mas isso é raríssimo. Porque o conceito que é, não, você tem que ir lá no maternal, porque a mãe tem que trabalhar, então com 2, 3 anos de idade, coloca a criança lá no maternal, e lembre-se que a mãe naquele tempo era a mãe. Agora não, ela é trabalhadora e ela tem que ser mãe, entrega o filho para o maternal. Aí tem que ir para o prezinho, depois do prezinho vai para o primeiro ano, enfim, completa o ciclo. Já começa aí a mudança de comportamento. Como é que o filho pode ter todos os valores que você tinha com seu pai, porque você vivia 24 horas na saia da tua mãe? Teu filho agora não vive mais. Você bota ele lá na creche às 7 horas da manhã, vai pegar às 6 da tarde. Ele está recebendo que tipo de informação? Ah, não, a creche é de boa qualidade. Mas é a sua informação? É do jeito que você quer passar? Não. Então esse comportamento mudou e a gente não está conseguindo entender isso. Eu vejo crianças, por exemplo, na escola, no sistema que estamos, e principalmente agora, depois da pandemia, nós estamos lutando estamos travando uma verdadeira batalha para entender o que o que tem que ser feito. As crianças que são muito inteligentes, são muito rápidas, ganharam um computador porque elas precisam assistir aula online, porque a pandemia proibiu aglomeração. Essas crianças que já vêm com uma tecnologia avançadíssima na sua sabedoria, clicam um botão, né? Minha filha do segundo casamento, com 2 anos e meio, já usava o WhatsApp. Eu, quando tenho dúvidas no meu sistema do meu iPhone, eu vou lá para minha filha e pergunto como é que faz. E ela hoje tem 10 anos. Então, é muito diferente do que eu fui criado, porque eu entrava na chinelada. Você percebe o que eu estou tentando te mostrar? Enfim. E aí obrigam essas crianças a fazer dever de casa, lição de casa, tem que fazer a prova e saber tudo. E eu percebo que não tem que fazer tudo. Tem que responder como a professora quer que você responda, porque está lá no currículo, está no conteúdo programático. Puxa vida. E aí eu vejo que ao mesmo tempo, quando termina a aula, essa criança tem acesso a um botão ou um programa que se chama Google. E essa mesma criança tem a oportunidade de conferir toda a informação a respeito do mundo de que aquela professora deu naquela aula. O que você acha que está acontecendo? Ah, aí tem os hiperativos, tem não sei o que, tem não sei o que lá. E como a medicina só entende de corpo físico, não tem outra fórmula senão controlar a resposta aos instintos da criança com medicação para o sistema nervoso, ou seja, inibir a resposta neuromuscular das crianças. E existem crianças que, quando chegam aqui, encontram essa confusão, esse caos tamanho, mas tamanho, que eles simplesmente reagem negativamente. Eles se recusam a se comunicar. É verdade. E eu tenho visto centenas de crianças que não têm nada. Não tem problema físico nenhum e muito menos problema cerebral. E são chamados de autistas. Essas crianças simplesmente se recusam a viver a vida que estamos vivendo.
Então os pais ficam preocupados porque a criança de repente demora para falar. Isso tem acontecido muito. Levam no psicólogo. Qual é a ferramenta que o psicólogo tem? É autista, porque ele não fala, está com um problema porque ele é obrigado a, de acordo com as estatísticas do mundo que nós vivemos, com tantos anos de idade, ele é obrigado a falar. Com tanto tempo de vida, ele é obrigado a andar. E não é mais assim. Os seres que estão nascendo hoje são diferentes de nós que nascemos há 60, 70 anos atrás, ou há 40, ou há 50. Nós não estamos evoluindo, não estamos prestando atenção na evolução da própria genética, do biotipo das pessoas, das crianças que nascem. Então, os pais ficam desesperados porque a criança tem que tomar medicação que é para ajudar nesse seu desenvolvimento. Aí tem aqueles casos, inclusive, de pessoas que se arrastam com dificuldades, um embotamento mental de tal ordem, que chegam a se recusar a viver no planeta. São espíritos inteligentes, são espíritos evoluídos, lúcidos, mas também não têm coragem de se suicidar. Ele sabe do compromisso da vida que ele se colocou para experimentar aqui. E ele segue, mas se recusa a viver. Então você enxerga as pessoas que de repente não sabem formar uma frase, você entrega um piano na mão dele e ele desenvolve a sinfonia de Beethoven com uma qualidade que poucos maestros conseguem. Você pega pessoas que apresentam retardamento mental e de repente se dá uma coisa para ela fazer que ela é sublime e ninguém compreende. Isso aí é autismo. Então, quanto estamos equivocados no diagnóstico desses seres? Poxa, Darcy, mas se você está falando isso tudo, como é que você mostra que é ao contrário? Muito simples, os casos que nós atendemos. Você que é pai, você que é mãe, independente da escola que você coloca o seu filho, da creche, da sociedade que você frequenta e do médico que você leva seu filho, tem que entender que, antes de tudo, ele é alma. Ele é um espírito, ele não é gente, assim como você. Você aceita tudo isso porque você foi domado, né? Você foi domado, você foi adestrado, foi feita uma lavagem cerebral na sua cabeça para você entender que você precisa obedecer isso aí. Acontece que o seu filho não tem mais essa cabeça. Ele é um espírito livre e ele veio aqui para mudar as coisas. Então, eu fiz como tema como ajudar um autista, ou como interessar, ou como de alguma forma interagir com o autista. Não importa o comportamento do seu filho. Se ele é embotado porque ele não fala, ou porque ele está se recusando a caminhar ou correr, ou se ele não gosta da escola, ou se ele não gosta de esporte, ou se ele fica irritadiço e ele se rebela e ele quebra tudo. Não importa o comportamento dele, se ele vai ser designado como autista hiperativo, não sei. Essa criança está com um problema que se chama auto-obsessão espiritual. E consta no CID, fora do DSM, que é aquele 700 e tantos indícios de doenças mentais. É um único. Item F44.3 do CID, Código Internacional de Doença. Doença, obsessão espiritual. Isto porque nós, seres humanos, a ciência ainda não reconheceu que nós somos espíritos. Nós não temos um espírito, nós não temos uma alma, nós somos a alma. Nós somos o espírito e temos um corpo físico. E não vamos conseguir mudar o comportamento dessas crianças através de medicação inibindo o sistema nervoso. É assim que funciona. Então o tema é como eu posso interagir, como eu posso ajudar.
Primeiro, o autista precisa de acolhimento, muito amor. Se você tem um autista na sua casa, eu tenho certeza que ele mudou o comportamento da sua família. Não importa se ele já tem 20 anos ou se ele ainda tem 2 ou 3. Não importa. Primeiro, precisa de acolhimento. Segundo, precisa de respeito. Ele não vai fazer a coisa do jeito que você quer que faça. Quer se dar bem com seu filho? Não importa se ele não conversa. Ou não importa se ele é rebelde. Você tem que compreender o que ele está querendo te dizer. Eu me lembro de uma menina que eu tratei há muitos anos atrás. Que ela batia a cabeça na parede. E o dia que ela se curou, já adulta, perguntei para ela por que você batia a cabeça na parede. Ela me chama de professor. Professor, aquele tempo era o único jeito que eu tinha de fazer as vozes parar de me falar. Eu cansava tanto de ouvir aquelas vozes que uma das coisas que acontecia de vez em quando, eu batia com tanta força que a minha cabeça doía, que as vozes iam embora. Sabe o que eram essas vozes? Processo obsessivo espiritual. Sabe por que seu filho está demorando para falar? Ele está cansado de ouvir besteira. Ele não tem tempo para falar de besteira. Ele quer ser útil. Ele é muito rápido. Ele não fala uma palavra com você, mas tem você, o que é a mãe ou o pai, que entende tudo o que ele quer e dá tudo na mão dele. Quer ajudar ele? Faça ele não entender. Faça ele entender que ele precisa falar. Ele não é deficiente, ele não tem problema na língua, não tem problema neuromuscular, não. Ele só não quer falar, incentive-o. Ele está indo mal na escola? Procure entender por que ele está indo mal na escola. Ele não se comporta como a professora quer que ele responda as perguntas? O sistema de ensino está próprio para o seu filho? Esse sistema que você está oferecendo para ele é o ideal para o desenvolvimento dele? Será que ele não se sente obrigado a fazer uma coisa que ele não quer? Você já parou para pensar que de repente é uma coisa que interessa para ele, ele se enfia de cabeça e ele é brilhante em fazer isso? Por que será que ele está se recusando a ficar na escola? Então vou relembrar você. Você quer ajudar um autista? Não imagine que você manda e ele obedece. Um autista jamais vai te obedecer. Então, como eu faço, Darcio? Convence. Você está com um filho que tem esse problema todo, que ele é rebelde com você, ele não está nem aí, né? Trata ele como se fosse o seu grande amigo do peito. Você não chega para o seu amigo do peito, não pôr o dedo na cara dele e manda ele fazer. Faz isso. Não. Seu amigo do peito você respeita, porque é seu amigo. E quando você respeita, se você quer que ele faça alguma coisa, você tenta convencê-lo. Você mostra para o seu amigo quanto é bom se ele fizer aquilo. E ele vai decidir se faz ou não. É assim que você conquista um autista. E com muito carinho, muito amor. Ele não vai fazer na base da chinelada como eu aprendi e como você aprendeu. Ele vai aprender com amor e com respeito. É assim que funciona. Porque ele é transparente. Dificilmente você vai educar o seu autista. Por quê? Ele não vai ser educado, porque ele veio aqui para mudar a educação. O que nós temos com paradigmas e preconceitos da nossa educação estão sendo quebrados, exatamente por eles que estão se manifestando. Então, quer ajudar um autista, quer conviver bem com o autista? Trate-o com carinho, com respeito, com educação, principalmente respeito. Eu não estou dizendo de você pegar ele no colo e deixar ele fazer tudo o que ele quer, não. Mas eu estou dizendo que você passe para ele a sua sabedoria ou aquilo que você sabe de comportamento com respeito. Ele não vai fazer porque você está mandando, mas é capaz dele fazer se você pedir, com respeito.